Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos meditando e buscando este avivamento, orando como Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Avivas no Senhor. E existe uma palavra que tem a ver com avivamento e ela se chama quebrantamento. E eu fui pesquisar essa palavra, quebrantamento no hebraico, e ela tem um contexto bíblico muito importante. É uma palavra que se chama nisbar, que significa quebrado ou destroçado. Essa palavra, ela transmite a ideia de algo que foi despedaçado, algo que foi rachado, simbolizando um estado de profunda humildade e contrição. O significado de nisbar, no contexto espiritual, de quebrantamento, se refere então ao estado de um coração em que essa pessoa reconhece a sua fraqueza, seu pecado e a sua necessidade de Deus. É uma condição de arrependimento genuíno e uma busca sincera pela misericórdia de Deus. O simbolismo é a imagem de algo que foi quebrado, simbolizando também a rendição total a Deus. Assim como um vaso quebrado não pode ser usado em sua forma original, um coração quebrantado, ele é um coração que se entrega completamente a Deus, permitindo que Ele restaure, transforme e use para a sua glória. Nós temos o exemplo bíblico de Salmo 51:17. Diz assim que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus jamais desprezará. Esse versículo ele mostra que Deus valoriza um coração que se humilha diante dele, reconhecendo a sua necessidade de perdão e também de restauração. E aí? Seu coração está quebrantado, contrito, quebrado? Aplicação, como nós podemos aplicar esse quebrantamento? Então, a humildade, ela é o simbolismo de um coração quebrantado e humilde que depende de Deus, reconhecendo que sem Ele nada pode fazer. O arrependimento faz parte do quebrantamento, porque ele envolve um desejo profundo de mudança de vida, de uma mudança de vida radical e de renovação espiritual. A restauração também é uma palavra que faz parte do quebrantamento, pois Deus promete restaurar e renovar aqueles que se aproximam dele, com um coração quebrantado e contrito, transformando a sua vida e seu relacionamento com ele. Nós temos vários personagens que viveram em estado de quebrantamento. Eles reconheceram a sua fraqueza, seu pecado, a sua necessidade e dependência de Deus. Nós temos Davi. Davi, após o seu contexto de pecado com Betseba e o assassinato de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã e ele expressou um profundo arrependimento. O Salmo 51 ele é uma expressão do quebrantamento e da busca por perdão e renovação espiritual. No nosso próximo devocional, nós vamos estudar o Salmo 51 completo para entender como foi o processo de quebrantamento de Davi. Um outro personagem que nós temos é Pedro. Pedro ele negou a Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado, como Jesus já tinha predito, né? O quebrantamento aconteceu após a ressurreição de Jesus. Pedro chorou amargamente ao perceber o seu pecado, mas ele foi restaurado por Jesus. Paulo de Tarso, Saulo, Saulo, antes de se tornar Paulo, ele perseguia violentamente os cristãos. O quebrantamento chegou no caminho para Damasco.
Saulo teve um encontro com Jesus que o cegou e levou a um estado de total dependência de Deus. Nós lemos isso lá em Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Nós temos como foi que Paulo foi quebrantado. Temos Jacó. Jacó, que havia enganado seu irmão Esaú, teve um encontro com Deus na forma de um homem com quem lutou. O quebrantamento durante essa luta. Jacó ele foi ferido, mas recebeu uma nova identidade como Israel. Então, simbolizando uma transformação e dependência de Deus. Podemos estar lutando com Deus e perdendo a oportunidade de reconhecermos a nossa dependência de Deus e assim sermos transformados. Moisés também teve, o seu quebrantamento. Moisés ele fugiu para o deserto após matar um egípcio e passou 40 anos em Midian. O quebrantamento dele foi no deserto. Muitas vezes nós rejeitamos os nossos desertos, mas deserto é lugar de quebrantamento. Ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, onde ele foi chamado para liderar o povo de Israel depois de 40 anos, vivendo naquele quebrantamento, naquela escola de quebrantamento. Ele então foi cumprir o propósito para qual Deus o chamou. Temos Neemias. Neemias, ele ficou profundamente triste ao ouvir sobre a condição de Jerusalém. O quebrantamento dele foi tão grande que ele jejuou, orou e confessou os pecados do seu povo, buscando a ajuda e a direção de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós podemos ver isso lá no capítulo 1 de Neemias. Isaías, quando Isaías teve uma visão de Deus, nós já falamos sobre isso, ele se viu como um homem de lábios impuros. E esse quebrantamento levou ele a reconhecer a sua inadequação. Ele foi purificado por um serafim com uma brasa viva. Lá em Isaías 6, versículos de 1 a 7. Jonas também tentou fugir, de Deus, falamos já sobre isso. Foi chamado para pregar em Nínive. O quebrantamento chegou, sabe quando? Após ele ser engolido por um grande peixe. Ele orou a Deus em arrependimento, foi restaurado, foi cumprir sua missão. E quantos de nós estamos aí, em situações, em circunstâncias, que Deus apenas está esperando um coração quebrantado, um coração contrito, para que Ele possa nos restaurar, para que possamos cumprir a missão que Ele deixou. Esses são exemplos que mostram como Deus usa o quebrantamento para transformar vidas e trazer renovação espiritual e avivamento. Cada um desses personagens passou por um momento de profunda humilhação, de dependência de Deus. E isso resultou em uma nova direção e um novo propósito de vida. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, que quebranta os nossos corações. Ele nos dá a convicção do pecado. É Ele que traz o arrependimento e a contrição. É Ele que nos leva à humildade. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4,6 que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. É o Espírito Santo que nos ensina o caminho da contrição, do quebrantamento, da humildade. E é Ele que nos leva a essa renovação e essa transformação. É muito importante para Deus um coração quebrantado e contrito, coração humilde, coração verdadeiramente arrependido. Nós temos também aqui o significado da palavra contrito, Nós falamos quebrantado e contrito. No hebraico, a palavra contrito é traduzida como dakar, que significa muito mais que quebrantado, Significa quebrado, esmagado ou triturado. Então, essas palavras transmitem uma ideia de um estado de profunda humilhação, de humildade e arrependimento, onde a pessoa sente um pesar genuíno, não remorso, mas um pesar genuíno por seus pecados. E ele grita, suplica urgente pela misericórdia de Deus. No contexto espiritual, dakar, contrito, refere-se a alguém que está profundamente arrependido.
e consciente das suas falhas diante de Deus. Que o Senhor nos leve a esse caminho de contrição, nesse caminho de quebrantamento. Esse é o estado de condição essencial para que haja um avivamento. A imagem desse contrito, esmagado ou triturado, ele simboliza também a total rendição e humildade diante de Deus. Assim como algo triturado não pode ser restaurado à sua forma original sem a intervenção externa, um coração contrito é completamente dependente da graça de Deus para que Deus possa restaurá-lo. Então, a restauração, Deus promete restaurar aqueles que se aproximam dele. Mas, amados, é necessário para que a restauração, para que o avivamento, ele aconteça que quando nós nos aproximarmos de Deus, tenhamos realmente um coração quebrantado e contrito, porque só assim haverá renovação espiritual e transformação de vida. Que Deus abençoe você, um final de semana, um feriado abençoado para você. Até segunda-feira com as nossas devocionais matinais, Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.